Meus alunos do sétimo ano, vamos começar mais uma aula, né? E hoje a gente vai estar falando, no capítulo 5, a gente vai estar falando sobre expressando a arte através do som. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Hula Baloo, tá? O que é o Hula Baloo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que entra no nosso livro, a teoria musical. Vamos, dentro desse assunto teoria musical, a gente vai ver, né, quais são os elementos do som e vamos terminar com as atividades. A nossa aula está baseada na página 33 e 34 do nosso livro, né? E vamos seguir. Bem, o que significa, né, a palavra hula baloo? Olha, o hula baloo é uma palavra de origem inglesa e ela significa algazarra, tá? Algazarra, assim, se você for traduzir ao pé da letra, na verdade, tá? É um método, né, de educação musical, tá? Em que ele é bem livre, tá? E ele trabalha em cima de alguns aspectos que atualmente são usados no ensino musical, né? Então, como que ele é? Tá? Ele primeiro trabalha alguns sentidos. Ele educa o ouvido, ele desperta a consciência, né? O conhecimento sobre o reaproveitamento e reciclagem de material. Já viu esse pessoal que faz instrumento, tipo pandeiro com uma lata, tambor com uma lata, né? Reco-reco com um pedaço de bambu. Esse reaproveitamento, isso tudo faz parte dessa mentalidade do Hula Baloo, tá? E ele também, né, ele estimula a coesão social através de quê? Através da execução musical conjunta. Quando você está tocando com várias pessoas, tem uma série de regras musicais que você tem que obedecer. Na hora que o fulano está com a voz no discurso musical, você não pode tocar mais forte do que a parte que está com o grupo, está com a parte principal da música, tá? Então ele desenvolve a sua autoestima, porque você vai estar produzindo música, você vai estar produzindo um produto cultural, né? E com isso ele acaba cumprindo uma função muito importante, que é despertar uma vocação que de repente a pessoa nem conhecia. Poxa, o fulano gosta de música, percebo que ele leva o maior jeito e tal, e a pessoa acaba enveredando por esse caminho, se torna um músico profissional, né? E com isso promover a cultura da paz e uma série de outros benefícios, né? E quais são os pilares, quais são os aspectos principais desse método de educação musical? Primeiro, é a experimentação. Vale qualquer experimentação musical. Você fazer um instrumento com cano, uma flauta com cano, um tambor de lata, entendeu? Você improvisar, tá? E com isso você está usando o quê? A sua criatividade. Tá? A criatividade é o ponto alto do Hula Baloo, tá? E o Hula Baloo ele se propõe a educar o ouvido através da composição de músicas e fabricação de instrumentos, tá? Você fabricar instrumentos, você tocar com aquele instrumento, gera um orgulho tremendo, gera um gosto pelaquela arte. Bem, agora falando sobre teoria musical, né? A teoria musical também é chamada teoria da música, tá? O que é teoria da música? É o nome dado a qualquer sistema ou conjunto de sistemas destinado a analisar, classificar, compor, compreender e se comunicar a respeito da música. Tá? Então a teoria de música ela envolve uma série de coisas. Tá? A teoria musical pode ser lida e estudada em qualquer parte do mundo. Por quê? Porque a música ela é um código, ela é um sistema. Tá? Então, como a regra é única, se você mostrar uma partitura para um japonês, ele vai saber que nota que é. Se mostrar a mesma partitura para um alemão, ele vai saber, ele pode não saber falar oi,
em japonês ou oi, o japonês ou em alemão, que ele vai ter condições de ler aquela partitura, porque é a mesma coisa em qualquer lugar. A música tem essa coisa, né? É, também a música, né, é uma arte de expressar nossos sentimentos através do som. Aliás, isso é um dos conceitos da música, né? Expressar os nossos sentimentos. Quando você toca triste, aquela música vai refletir a sua tristeza. Quando você toca uma música que você não gosta muito, vai vir uma coisa mecânica, ela não vai ter emoção, entendeu? É aquela música que quando você escuta, você não fica arrepiado, você não fica emocionado. Então a música ela tem essa coisa de, tanto na fruição quanto na produção, ela mexe com os sentidos, ela mexe com o sentimento, ela tem isso também, é muito bacana isso, né? Então, uma teoria é o conjunto de conhecimentos que propõe explicar, elucidar, interpretar o que ocorre nessa atividade que é a música. Tá joia? Vamos continuar? Vamos. Olha só, a teoria ela é muito importante na formação do conceito, da metodologia do estudo, a maneira de pensar e de entender o que a gente faz musicalmente falando, tá? A teoria é a parte científica do estudo da música, entendeu? E a parte científica é o que vai promover o entendimento da música. Tá? E a teoria só faz sentido quando ela é aplicada na prática musical. Então você tem que pegar, estuda um pouco de teoria, né? Ah, eu já sei as notas musicais. Então você já pode pegar um instrumento e aprender aonde fica aquela nota que tu aprendeu no instrumento. Então o dó fica nessa posição, o ré nessa posição, o mi. Então na hora você vai associando aquele som a aquele símbolo que você estudou. Essa forma de aprender aplicando, ela é menos cansativa e você se sente produzindo mais rapidamente, né? Porque você vai estudando e vai tocando, vai estudando e vai tocando, e isso é uma evolução bacana, né? A música, além de ser ciência dos sons, tá? Ela é arte e criatividade, tá? Ela é uma arte, ela é uma ciência, tá? Ela mexe com matemática, ela mexe com física, ela mexe com uma série de coisas. Física, propagação do som. Matemática, se você for ler uma partitura, que é matemática pura, entendeu? Então, as notas têm valor, a nota tem posição na pauta musical, então é tudo na base da matemática. A música tem altura, né? Então, é prática e a teoria, elas devem sempre estar caminhando juntas para não acontecer do músico não sentir que ele não está tendo progresso na arte e ele vira desistir por causa de, isso é muito complicado, eu não vou saber aplicar. Não, não é não. É muito tranquilo e é muito bacana. Tá. Mas para a gente fazer música, a gente tem uma matéria, né? Uma matéria-prima é o som. O som é a matéria-prima da música, tá? E o princípio da música é o som, tá? Então ele é produzido por movimentos de corpos vibratórios, né? Você sopra no instrumento, aquele som que você jogou ali dentro, ele vai vibrar naquele corpo. Ele vai vibrar, ele vai produzir uma onda sonora, tá? E essa onda sonora, tá? Quando ela passa naquele tubo daquele instrumento, ela transmite essa vibração para o ar, tá? Em forma de quê? Em forma de ondas sonoras. Então essa onda sonora chega ao nosso ouvido, tá? Que é interpretada pelo nosso cérebro de acordo com a propriedade que ela é emitida, tá? Aí pode vir um som, pode não vir um som, pode vir um ruído que, né? Você não interpreta, você não consegue ver que som que é aquele, né?
E assim vai. Vamos lá. Bem, acontece que o som, né, como eu comecei a falar, parei, né? O som tem características também. Tem. Baixa esse som aí. Ó, entendeu? Quando eu peço para baixar esse som aí, eu estou falando de uma característica do som. Eu estou falando, tá? De intensidade. Intensidade é a propriedade do som em ser fraco ou forte, tá? É o volume, tá? Canta mais alto, tá? Então, tu tá cantando muito baixo. Eu estou falando de altura. É a propriedade que o som tem em ser grave, ou em ser médio, minha voz, ou agudo, que eu não sei fazer, né? Tá. Mas o som grave, as pessoas que não têm o domínio dessa linguagem musical, o som grave, as pessoas falam que fulano tem um vozeirão, ele fala grosso. É o som grave, tá? O fulana canta sim um agudo, ele é soprano, né? Ela canta um agudíssimo, é o som popularmente chamado de fino. Som fino é o som agudo. Som grave é o som grosso na linguagem popular, tá? Então são propriedades que o som pode ser. Eu vou usar outro termo, são qualidades que o som pode ter, tá? E vamos falar agora do timbre. O que é timbre? Tá? O timbre é a qualidade, é a característica que nos permite determinar o que deu origem àquele som. Que som é aquele? Tá. Colocar um tapume aqui e colocar uma pessoa atrás desse tapume, você não vai ver essa pessoa e essa pessoa começar a tocar um violão. Você vai saber que é um violão. Por quê? Porque o timbre da voz do violão, o violão tem o som dele apropriado, né? É o timbre dele. Você vai saber que não é um sopro, é uma corda que está vibrando, né? Se eu colocar do outro lado desse mesmo tapume um piano, você vai saber que é um piano, porque o piano ele tem a vozinha dele e você vai perceber que é um piano. Se eu colocar, por exemplo, um pandeiro, tá? Aquele couro esticado com aqueles pratilhos em volta, você vai saber que se trata de um pandeiro. A pessoa vai bater e tu vai perceber que é um som de um instrumento, né? Que não é nem um violão e que também não é o piano. Isso, você, mesmo não vendo, você percebe porque esse instrumento tem um chamado timbre, a voz própria dele, tá? Bem, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essas características da música, né? Esse é o princípio da teoria musical que a gente acabou de ver, tá? Então eu vou pedir como atividade para vocês fazerem, até para a gente dar continuidade na próxima aula, né? Eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa na internet, entra no computador de vocês ou no celular, tal. É uma coisa que a gente vai trabalhar na aula que vem. Eu gostaria de discutir com vocês. É, Pedir a vocês para pesquisar a definição de música, tá? Pesquisem, anotem, tá? Para a gente ver qual definição que o fulano achou, qual que ele achou, qual que eu vou falar, tá? Para a gente ver as várias definições que a música tem. Bem, então eu fico por aqui e até a próxima aula. Um abraço para vocês.